alunos e alunas a nossa revisão de preparação para a prova bimestral. Nessa nossa revisão, eu coloquei aqui no questionário 7 questões que tanto vão tratar dos assuntos relacionados ao que a gente já estudou, nos conteúdos que nós já estudamos durante o bimestre, fazendo um resgate de alguns conceitos, como também vamos trabalhar algumas imagens que vocês encontrarão na prova bimestral, certo? Então fiquem atentos, prestem atenção. Na nossa resolução, eu coloquei aqui, eu vou fazer um comentário indicando a resposta correta, certo? Mas aí vocês podem perceber que eu não marquei gabarito ainda aqui enquanto estou fazendo a revisão, certo? Então vamos fazer uma análise das questões e ver o que vocês poderiam marcar como resposta correta, tá bom? A primeira questão da nossa revisão diz o seguinte: observando o gráfico do comércio internacional de mercadorias no ano de 2010, podemos perceber que a região do planeta que mais lucrou, considerando valores absolutos em bilhões de dólares, foi. E aí essa questão nós já respondemos ela em nossas atividades. Vocês lembram? Essa questão nós já respondemos ela em nossas atividades. Está relacionada ao assunto que trata a aula número 3, que trata sobre o comércio internacional. E aí a gente viu já essa imagem, né? Eu já apresentei essa imagem para vocês. Ela está no livro didático de vocês, certo? Está disponível em PDF no site da escola. Essa imagem ela apresenta esses discos, esses círculos, que vão representar aí a porcentagem do comércio internacional intra e extra-regional, ou seja, ele comercializando com os países vizinhos e ele comercializando com países de outras regiões do planeta, certo? O tamanho da esfera vai determinar aí a quantidade de valores de produtos que é comercializado. Do lado de cada uma das regiões também aparece o número com o valor em bilhões de dólares. Na nossa resolução, a gente viu aí que nós temos as 3 regiões com as esferas maiores que representam aí as regiões do planeta com maior comércio internacional, com maior lucro em 2010. Nós temos a América do Norte com 1.965 bilhões de dólares, né? Aliás, 1.965 milhões de dólares. A leitura correta é essa. Aí nós temos a Europa Ocidental, que apresenta aí 5 bilhões 632 milhões de dólares. E nós temos a Ásia, com 4 bilhões 686 milhões de dólares. Então, só vocês observarem qual é o maior número e marcar entre as alternativas qual é a região do planeta que teve o maior lucro em valores absolutos em bilhões de dólares. Vocês acham que foi a América do Norte com 1 bilhão, foi a Europa Ocidental com 5 bilhões ou foi a Ásia com 4 bilhões? É só você julgar aí qual valor é maior e marcar a alternativa. Segunda questão. Trata-se o seguinte: os emergentes deverão responder por 57% do PIB mundial até o ano de 2030. A participação dos países emergentes no PIB mundial passou de 38% em 2000 para 49% neste ano e deverá atingir 57% até o ano de 2030, segundo o estudo
Perspectivas sobre o Desenvolvimento Mundial em 2010. Também foi uma questão que nós tiramos das atividades que nós já respondemos, a aula número 2, que vai tratar sobre países emergentes. E aí, vamos identificar aí qual seria a resposta. Ele diz o seguinte: a expressão países emergentes caracteriza-se por quê? O que é que caracteriza um país como emergente? Vamos analisar cada uma das alternativas, certo? Vamos lá. Países emergentes são o grupo de países que fatalmente se tornará desenvolvido no futuro próximo? Quer dizer que ele vai com certeza ser desenvolvido? Ou seria o conjunto de países de economias nacionais subdesenvolvidas com relativo crescimento econômico social? As nações emergentes, elas são subdesenvolvidas e apresentam um crescimento econômico e social? Será que não seria somente um crescimento econômico? Alternativa C. Países emergentes seriam estados que possuem um forte poder de intervenção na economia, desenvolver os seus níveis de indústria e conseguiu desenvolver os seus níveis de industrialização. Vocês estão conseguindo entender? Ele é um estado que possui um forte poder de intervenção na economia e ele conseguiu atingir os seus níveis de industrialização. Alternativa D seria um agrupamento agrupamento formalmente registrado de nações que possuem territórios com grande potencial de exploração econômica. Então, vocês acham que eles são um país com um grande potencial de exploração econômica? Na dúvida, gente, vocês podem consultar o material que está disponível na aula, certo? A alternativa E diz o seguinte, que países emergentes seriam países com a economia essencialmente agrícola e exportadora. E aí, vocês acham que eles são países basicamente agrícolas e exportadores? Então, vocês vão julgar, pelo que a gente estudou das nossas aulas, vocês vão julgar a alternativa e vão marcar a resposta correta. Quando eu terminar a revisão, gente, eu já vou deixar aqui a indicação da resposta correta, tá certo? Então, ao final, vocês podem consultar o desempenho de vocês e ver o que vocês acertaram e o que vocês erraram, tá certo? Terceira questão. Mediante a análise do mapa abaixo, informe qual grupo de países não faz parte do G20 comercial. E aí a gente tem aqui o mapa e a questão que nós também já respondemos em nossas atividades. No caso aqui, a aula 3. E aí eu tenho um grupo dos países da América do Sul e Central e da América do Norte, o México. Eu tenho aqui os países africanos, né? Egito, Nigéria, Tanzânia, Zimbábue e África do Sul. Tem os países asiáticos, Paquistão, China, Índia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, certo? E aí vamos ver entre as alternativas quais desses não fazem parte dos países do G20 comercial. Então é só você consultar. Vejam aqui, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Aparece aqui? É só você ver o nomezinho, se tiver com um mapazinho laranja, então ele faz parte, certo? Tem o nome do Brasil aí, então é só procurar. África do Sul, Egito e Nigéria. Então, procura aqui na África, Egito, Nigéria e África do Sul. Se tiver em laranja, fazem parte. China, Índia e Paquistão.
Então, é só a gente procurar aqui na Ásia. Se a Índia, a China e o Paquistão estão em laranja, então eles fazem parte. Tailândia, Indonésia e Filipinas. Então, olhar aqui nessa parte entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, nós temos aqui Indonésia, Tailândia e Filipinas. Se eles estiverem em laranja, eles fazem parte. Agora, a última alternativa. A alternativa é Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão. Então, vamos ver aqui, ó. Estados Unidos. O nome aparece aqui no mapa? Não. Mas a gente sabe que ele está aqui na América do Norte, né? Então, ele está de laranja. O Reino Unido e a Alemanha que estão aqui na Europa. Existe algum país europeu pintado de laranja? Se tiver, vocês podem considerar que faz parte. Se não tiver, então não faz parte, tá bom? E o Japão, ele está aqui, ó. São essas ilhas aqui na parte norte do Oceano Pacífico. Se ela tiver pintada também de laranja, aí você considera como fazendo parte. Lembrando, gente, que é para marcar a opção dos que não fazem parte, tá certo? Quarta questão. A abertura das chamadas zonas econômicas especiais no início dos anos 80 permitiu a criação de enclaves capitalistas dentro do território chinês, atraindo empresas estrangeiras que levaram, além de capitais, tecnologias e experiência de gestão empresarial, transferindo conhecimento e tecnologia para as empresas nacionais. As primeiras foram as de Zhuhai, Shenzhen, Shantou, Xiamen e Hainan. Então, ele está falando aqui do assunto que nós vimos na nossa primeira aula do bimestre, né? Que, no caso, seriam os países de economia em transição, que estão mudando da economia planificada para a economia de mercado capitalista. E está citando um exemplo do que aconteceu na China, que foi a criação de zonas econômicas especiais. Nessa questão, o que vocês têm que fazer? Ele está pedindo para vocês informarem qual dessas zonas que ele cita aqui, ó, Zhuhai, Shenzhen, Shantou, Xiamen e Hainan, qual delas se destaca pela produção de energia nuclear? Você não tem como saber isso, né? Você não estudou, mas aí é que tá. A questão é para você consultar o mapa. E aí você vai observar, ó. Se tem uma central de energia nuclear, então central nuclear, ela vai estar esse símbolozinho, ó, amarelo com 3 triângulozinhos pretos, certo? É o símbolo que representa os locais onde tem energia nuclear. E aí eu vou procurar no mapa essas bolinhas amarelas com esse símbolo aí, ó. Eu tenho já aqui, ó, em Shenzhen, eu tenho aqui em Xangai, eu tenho uma aqui nessa região aqui mais acima, que não tem nome. E tem mais aonde? Nessa parte aqui não aparece, né? Pronto, elas estão concentradas nessa região leste da China. Deixa eu ver mais em cima, também não tem. Então, pronto. Você só tem que saber em qual desses nomes dessas cidades aqui aparece aquele desenho lá. E aí é em Shenzhen, em Shantou, em Xiamen, Hainan ou Zhuhai. Aí você marca a alternativa que você encontrar. Perceba que, por exemplo, aqui em Shenzhen, as usinas elas não estão exatamente em cima da bolinha do nome da cidade, né? Mas elas estão mais próximas dela. Então, você pode marcar, porque se eles botassem em cima do nome da bolinha do ponto da cidade, não ia dar para vocês verem o ponto da cidade, certo? Quinta questão.
Essa forma de industrialização é a que nos interessa mais de perto por ter ocorrido no Brasil. Trata-se de Trata-se de uma industrialização que, como o nome sugere, foi historicamente atrasada em relação à original e ocorreu em muitos países desenvolvidos. Foi mais comum no século XX, embora em alguns casos tenha se iniciado de forma tímida no fim do século XIX. Então, nesse caso aqui, gente, ele está falando de quê? Para vocês verem, quando a gente não coloca o celular bloqueado, sempre aparece uma ligação na hora que a gente está gravando a aula. Mas vamos lá. Então, aqui no caso, a gente está falando da industrialização, de um tipo de industrialização. E aí vocês vão ter que identificar qual é. Percebam aí os detalhes, ó. Essa industrialização é a que nos interessa mais de perto por ter ocorrido no Brasil. Então, qual foi o modelo de industrialização que aconteceu no Brasil? Já é uma dica. Trata-se de uma industrialização que, como o nome sugere, foi historicamente atrasada. Então, ela aconteceu tardiamente. Então, vamos ver as alternativas aqui, o que se classifica, tá bom? Vocês acham que teria sido a industrialização do tipo clássica, caracterizada pelo predomínio... Deixa eu selecionar aqui. Caracterizada pelo predomínio das chamadas indústrias de chaminés, hoje obsoletas, quer dizer, hoje ultrapassadas. As indústrias de chaminé, gente, foram aquelas que usaram a tecnologia a carvão, ainda no século XVIII. Vocês acham que seria essa que ele está tratando? A alternativa B diz assim: é a indústria do tipo planificada, vista como única forma de... Única forma... Ai, coisinha chata, né? De os países de socialistas se industrializar sobre a forte proteção do Estado. Então, nesse caso aqui, você tem países socialistas e tem a força do Estado, né? A questão do Estado protege essa indústria. Vocês acham que é esse tipo de indústria que atua aqui no Brasil? É esse o tipo de indústria que está sendo citado lá no texto do enunciado? Letra C. É a indústria do gerar de capital estrangeiro e empresas multinacionais. Então, o que vocês acham? Seria essa? Ou seria aqui, ó, a industrialização do tipo planificada, realizada em países socialistas e keynesianistas, procurando articular o setor de bens e consumo. O que vocês acham? Vocês acham que o Brasil se enquadra nesse perfil? E a alternativa diz o seguinte: é a indústria do tipo tardia, realizada graças à emancipação econômica apenas recentemente conquistada pelos países subdesenvolvidos. E aí, o que vocês acham? É uma emancipação, aconteceu uma emancipação dos países subdesenvolvidos? Eles conseguiram, emancipação significa que eles conseguiram se libertar, eles têm independência econômica. O que vocês me dizem? Qualquer dúvida, gente, vocês podem consultar a aula número 2, que trata sobre esse tema aqui, certo? Sexta questão. A divisão do mundo em estados nacionais, com fronteiras, moedas, alfândegas, cria barreiras à livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. A criação de blocos econômicos é uma tentativa de reduzir
essas barreiras em escala regional, mas também uma forma de os países membros se fortalecerem frente ao processo de globalização. Nesse processo, não constitui uma das organizações de blocos econômicos. Então, o que é desses aqui não é um bloco econômico? A questão está falando isso. Lembrando que ela trata aqui do assunto da nossa última aula, aula 4, que falou sobre blocos econômicos, o comércio regional. Existe bloco econômico classificado como União Aduaneira? Existem blocos econômicos classificados como União Econômica e Monetária? Existem blocos econômicos classificados como zonas de livre comércio? Existem blocos econômicos classificados como eliminação de fronteiras físicas, quer dizer, o país não tem mais fronteira de jeito nenhum, certo? É o que essa alternativa D está falando. E a alternativa E, existe um bloco econômico chamado de Organização de Mercados Comuns, que organiza um mercado comum. Então, de acordo com as características do que existe, você marca a opção do que não existe, tá certo? É o que ele está dizendo aqui, ó. Não constitui uma forma de organização de blocos econômicos. Então, o que não seria um bloco econômico aqui, você vai marcar. Sétima e última questão da revisão fala também sobre assuntos da nossa aula número 4. A organização de países em blocos econômicos é apontada como o desdobramento de um fenômeno de integração das forças políticas econômicas do globo, por meio do desenvolvimento das redes e fluxos de transportes e comunicação. Dessa maneira, pode-se afirmar que a criação de blocos de integração entre os países representa um aspecto da Revolução Industrial, globalização mercantilista, estatização da produção, planificação de mercado ou da globalização da economia. Gente, existe uma dica sendo dada muito boa aqui na questão anterior, né? Que fala aí em que momento aconteceu o desenvolvimento dos blocos econômicos, certo? Então, na questão anterior, você tem a dica aí, qual alternativa você deve marcar. Gente, eu desejo que vocês tenham um excelente desempenho, bons estudos aí, se preparem para fazer as provas. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.